Beleza, já iniciamos a Pronto. gravação. Então, com a autorização de todo mundo, a gente está gravando a apresentação do Rodrigo, que é a defesa de qualificação dele. Voltando, então, agora gravando, né? Rodrigo, compartilha a tela com a gente. Você tem 20, 30 minutos, depois a gente vai para as outras fases, beleza? Tudo bem. Tá, Beleza, então então, contigo. vamos lá. Então, meu nome é Rodrigo, tá? E o título do meu trabalho é Detecção de ataques com máscaras faciais realistas em sistemas de face anti-spoofing por meio de aprendizado profundo. Meu orientador é aqui o professor Erickson. A minha estrutura de apresentação nesse slide, inicialmente eu vou contextualizar o problema relacionado à segurança em sistemas de reconhecimento facial e aos ataques com máscaras realistas. Em seguida, eu vou apresentar a lacuna científica, os meus objetivos da pesquisa, vou fundamentar rapidamente a parte teórica, a metodologia que eu apliquei, os resultados preliminares, a minha direção futura, o cronograma e também algumas conclusões prévias que eu obtive durante a minha pesquisa. Como citamos no começo, o reconhecimento facial ele passou a ser amplamente utilizado em aplicações como autenticação digital, controle de acesso e também vigilância urbana, né? Todos aqui já usaram algum app que precisa fazer esse reconhecimento. Com isso, sistemas de reconhecimento facial deixaram de ser algo experimental e passaram a integrar as nossas ações, aplicações reais do nosso dia a dia, incluindo também ambientes até corporativos, financeiros, né? E também a segurança pública. Mesmo com essa evolução, esses sistemas ainda apresentam vulnerabilidades importantes relacionadas à autenticação biométrica. Bom, aqui eu tenho no slide 4, diferente de uma senha, a face ela é uma informação visível, acessível, que ela pode ser fotografada, gravada e agora também, né, reproduzida artificialmente. Além disso, muitos sistemas operam apenas com imagens RGB convencionais, capturados por câmeras comuns, sem informações adicionais com profundidade ou infravermelho. Isso faz com que os ataques, utilizando fotos, vídeos ou máscaras faciais aqui, continuem representando um desafio bem importante para os sistemas modernos de face anti-spoofing, né? Isso acontece o que a gente chama de um ataque de apresentação. Esses artefatos consiste no uso esses ataques de apresentação, eles consistem no uso de artefatos artificiais para enganar, vamos dizer assim, esses sistemas biométricos faciais. Esses artefatos podem incluir fotografia, um vídeo, por exemplo, uma máscara realista, que são apresentados diretamente a essa câmera com o objetivo de simular uma identidade legítima, verdadeira. Esse tipo de ataque é particularmente crítico porque ele explora uma limitação do nosso sistema de captura biométrica, sem necessidade de invadir o sistema. Com isso, né, nós temos aqui um problema central, que é a dificuldade de distinguir, utilizando apenas imagens RGB convencionais, um rosto real de um rosto artificial, produzido por máscaras tridimensionais de alta fidelidade. Essas máscaras elas conseguem reproduzir características visuais da face humana com certo elevado grau de realismo. Tem textura, até iluminação, né? Estudos na literatura, que até citei ali no slide, demonstram que esse tipo de ataque ele pode comprometer significativamente o desempenho de sistemas tradicionais de reconhecimento facial. Com isso, eu trago também aqui evidências reais do problema. Tá? Eu trouxe aqui, caso depois queiram escanear, mas também está ali na literatura para vocês disponibilizadas, evidências reais do problema. Nesse caso aqui, são duas reportagens recentes, em setembro e maio do ano passado, na quais pessoas utilizaram máscaras hiperrealistas para cometer crimes. Então, esses casos demonstram que o problema passou de relevância prática
passou para uma relevância prática e não mais acadêmica, né? Então, isso são casos reais já disponíveis aí na mídia. Porém, nós podemos classificar esses ataques em 3 tipos. O primeiro é o print ataque, baseado em fotografias impressas. As pessoas imprimem fotos e apresentam ali para a câmera. Esse é o print ataque. O segundo tipo comum de ataque também é o replay ataque, é onde eu utilizo um celular, um tablet, para mostrar um vídeo de um rosto e tentar burlar o sistema. E o terceiro que a gente está tratando aqui o terceiro é o mask attack, que utiliza máscaras realistas, né, para burlar esses sistemas. Aqui eu falo rapidamente as dificuldades de detectar essas máscaras realistas, né? Métodos tradicionais de face anti-spoofing ainda apresentam limitações importantes diante de máscaras tridimensionais. Entre os principais desafios está a redução de discrepâncias visuais, as limitações de sistemas baseados só em RGB e a dificuldade de a gente generalizar cenários reais. Com isso, nos leva ao nosso próximo problema, a lacuna científica também, que é a escassez de datasets adequados. As bases disponíveis, normalmente, elas apresentam uma baixa diversidade de indivíduos, condições controladas, falando de máscaras, né? E quantidade também reduzida de amostras. Isso impacta diretamente os treinamentos que eu vou citar na sequência. Além da escassez de datasets adequados, eu tenho as limitações dos datasets que já são existentes. Entre eles, eu vou destacar a baixa diversidade demográfica, né? Então, no slide anterior, era a imagem de um dataset de máscaras, mas com viés asiático. A quantidade reduzida de pessoas, sujeitos, e o alto custo envolvendo, talvez, muitas máscaras realistas para criar o próprio dataset. Isso é uma limitação que eu acabei encontrando também. Aí, uma síntese, né, da minha lacuna, né? Com base nesses pontos apresentados, a literatura ela indica que modelos treinados com conjuntos de dados limitados tendem a apresentar queda de desempenho. Nesse contexto, a principal lacuna identificada está na ausência, né, de datasets diversificados e de métodos escaláveis para a geração de ataques. Diante disso, essa pesquisa está propondo uma abordagem baseada na geração sintética controlada de rostos com máscaras, mas que tenha certa representatividade para dados para treinamento. Com isso, eu tenho aqui o meu objetivo geral da minha pesquisa, que é propor e validar um método de detecção de ataques faciais com máscaras realistas, utilizando visão computacional e aprendizagem profunda. Como diferencial, esse trabalho está incorporando um pipeline automatizado de geração de dados sintéticos, buscando talvez ampliar essa representatividade do dataset e melhorar depois a minha capacidade, que eu digo, de generalização dos meus modelos em ambientes de RGB convencionais. O sistema ele vai receber, a minha ideia é receber uma entrada de uma imagem capturada por uma webcam, por um upload de uma imagem, por exemplo, uma câmera convencional, e realizar como saída bona fide, que é uma imagem real, esse rosto ele existe, ou ele é uma imagem de ataque. Com isso, eu tenho aqui também meus objetivos específicos, que envolvem a construção e o balanceamento do meu dataset, a minha generalização, a minha geração sintética de ataques, a minha investigação da minha arquitetura neural para classificação entre real e ataque, e também a minha avaliação quantitativa dos modelos. Além disso, o meu trabalho ele também contempla o refinamento do modelo, sabe? E análise comparativa de desempenho entre essas arquiteturas que eu vou propor aqui também na sequência. Aqui eu tenho um fluxo geral da minha metodologia, uma visão estratégica, vamos dizer assim, da minha pesquisa. Ela foi estruturada em 5 etapas. Ela envolve a construção de um dataset, a minha preparação, estruturação dos dados, o balanceamento,
o treinamento, seleção e treinamento das minhas arquiteturas, avaliação dos modelos e o meu desenvolvimento do meu sistema final, onde vai, né, vai identificar se é falso ou verdadeiro ali. Isso é uma visão mais estratégica. Do ponto de vista metodológico, né, esse trabalho possui também 3 dimensões: metodológica, científica e técnica. Do lado metodológico, a minha pesquisa está propondo um pipeline automatizado para geração sintética de ataques. Na dimensão nossa científica, eu realizado uma análise comparativa entre as arquiteturas, e na divisão, né, na visão técnica, meu objetivo é criar esse sistema e mostrar se realmente está funcionando, se é real ou ele é falso. E isso de forma usando uma RGB ali convencional também. Aqui, para deixar um pouco mais claro, eu trago também o conceito de face anti-spoofing, que corresponde ao conjunto de técnicas utilizadas para detectar tentativas de fraude em sistemas de reconhecimento. Tá? Esse é o conceito que eu estou colocando aqui. Essa abordagem ela está explorando diferentes pistas, né, que a literatura chama, né, como textura, informações estruturais, profundidade, sinais fisiológicos também, que são presentes. Mas a ideia é essa, né, é criar um conjunto de técnicas para detectar tentativas de fraude. Aqui, eu cito no meu trabalho, e aqui brevemente, né, um pouco dessa evolução das abordagens de face anti-spoofing e como elas evoluíram desde os métodos baseados em descritores, que a literatura fala, manuais de texturas até modelos de aprendizado profundo, capazes, vamos dizer assim, de explorar mais informações espaciais, temporais na imagem. Mais recentemente, os trabalhos passaram a integrar múltiplas camadas, como profundidade facial, dinâmica fisiológica, visando melhorar ainda mais essa robustez, né, desses sistemas de detecção. Aqui eu cito também os principais datasets para face anti-spoofing. Tá? Entre eles estão bases que foram voltadas para ataque de impressão, replay. Também existe um dataset, mas ele é pago e bem limitado, referente a máscaras tridimensionais. E além disso, nessa tabela aqui, eu também cito o Celeb-A, que é um dataset bem grande. Ele foi utilizado neste trabalho aqui como fonte de imagens bona fide e também como ataque, eu vou explicar também daqui a pouco, devido à sua grande diversidade de rostos, características pessoais e escala. Aqui eu cito as arquiteturas que eu utilizei, que foram treinadas, foram investigadas. Nesse trabalho eu usei a ResNet 50, MobileNet V2 e a Inception. Essas arquiteturas, elas são amplamente discutidas, faladas em diversos artigos aí. Por isso que eu selecionei essas 3. Para a estratégia mesmo de aprendizado. Elas possuem uma profundidade residual, elas têm eficiência operacional e também trabalham com convoluções separadas, no caso ali da Inception. O objetivo de usar 3 foi analisar comparativamente o desempenho dessas redes na detecção de ataques com máscaras realistas. No próximo slide aqui, eu cito brevemente ali, eu falo sobre blocos residuais da ResNet e da MobileNet. Esses blocos eles utilizam conexões, atalhos que facilitam a propagação da informação ao longo da rede, melhorando, vamos dizer assim, o aprendizado, né, em arquiteturas mais profundas. No caso da MobileNet, essa estratégia também contribui muito porque ela vai reduzir muito o meu custo operacional. É um pouco mais rápido, mais fácil treinar assim na MobileNet. Já a Inception utiliza convoluções separáveis em profundidade, dividindo o processamento espacial com combinações entre os canais. Essa estratégia, a Inception, ela permite um melhor aproveitamento dos parâmetros da rede, aumenta a minha eficiência computacional, sem comprometer a capacidade de aprendizado.
Além disso, é uma arquitetura utilizada em conexões residuais para facilitar o treinamento do modelo, mas é uma rede profunda, ela vai demorar mais para treinar. Com isso, eu tenho aqui agora a minha visão do meu pipeline da minha metodologia, né, a minha execução operacional dele. O processo eu vou iniciar na minha construção e na minha preparação do meu dataset, incluindo coleta, alinhamento e a minha padronização das minhas faces. Em seguida, eu vou gerar ataques sintéticos controlados, utilizados no meu treinamento das minhas arquiteturas, das minhas redes neurais. E por fim, os modelos serão avaliados quantitativamente e qualitativamente também, para análise de desempenho da minha capacidade. Com isso, eu tenho agora a minha construção do meu dataset. Eu citei da dificuldade de construir o dataset, mas agora aqui eu tenho a minha etapa de construção, onde eu vou fazer uma mineração automática de rostos ou vou usar um dataset público, como foi o Celeb-A que eu citei ali. Após a detecção da face, dessas imagens, vou detectar as faces e as minhas imagens vão passar por um recorte. Eu vou normalizar, vou fazer um alinhamento dessas imagens, garantindo uma maior padronização entre as amostras utilizadas. Esse processo vai contribuir para reduzir certas inconsistências e melhorar a minha qualidade futura do meu treinamento. Então, aqui eu estou falando das imagens reais, as imagens verdadeiras, de rostos reais. No próximo slide, eu vou citar agora das imagens falsas. Como é que eu vou simular uma imagem falsa para aplicar na rede neural? Como é que eu vou simular essa máscara? Então, ele está aqui. Nessa etapa, eu vou realizar a geração sintética de ataques com máscaras faciais realistas. Primeiramente, eu vou detectar nas imagens pontos de referência para segmentar, extrair corretamente a região desse rosto. Em seguida, essa face ela vai receber transformações visuais relacionadas à textura, brilho e também suavização, simulando talvez materiais como silicone ou borracha. Após essas modificações, esse rosto que é extraído, eu vou reposicionar sobre o rosto original, gerando em si uma máscara facial sintética, com aparência realista para a composição da minha classe de ataque. Então, eu tenho a imagem real, agora, por meio dessa técnica, eu tenho a minha classe de ataque. Com isso, utilizando estratégias de transfer learning. Para o treinamento dos modelos, que eu já treinei nos resultados prévios, eu usei a estratégia de transferência, aproveitando as arquiteturas que foram previamente treinadas, essas três, em ImageNet. Nesses processos, parte das camadas convolucionais permanece congelada, enquanto a etapa final da rede é adaptada para o problema de classificação, bona fide ou ataque. Essa abordagem ela vai reduzir um pouquinho o meu tempo de treinamento e eu acredito que vai melhorar também ali o meu desempenho com conjuntos de dados talvez ali menores. Com isso, eu vou ter aqui um fluxo de treinamento das minhas redes. As imagens reais e falsas passam por normalização, são enviadas para os pré-modelos pré-treinados, que é o MobileNet, ResNet e Inception, e ao final de cada rede, uma camada personalizada realiza a classificação entre bona fide e ataque. Durante o treinamento, temos ali alguns parâmetros, a função de perda é utilizada para medir o quanto o modelo está errando, tem um parâmetro chamado otimizador ADAM, que é responsável por ajustar os pesos da rede. Já a quantidade de épocas ali, que ali está como 100, representam quantas vezes o modelo percorre todo o conjunto de treinamento durante o processo. Ao final, eu vou ter os meus arquivos, né, o H5 prontos, para serem utilizados aonde? Num sistema final de detecção. O modelo com melhor desempenho, ou uma seleção deles ali também, eu vou integrar ele a uma aplicação capaz de processar a imagem capturada pela webcam ou pelo upload ali. O funcionamento vai ocorrer em 3 etapas principais: captura da imagem, detecção e classificação
entre bona fide e ataque. Então, minerei as imagens, selecionei as imagens, criei as imagens de ataque, treinei as redes neurais, e agora tenho um sistema para mostrar se a imagem que eu fiz o upload ou está na webcam é real ou é falsa, né? Ou bona fide ou ataque. Todo o sistema vai operar utilizando apenas a camada RGB, sem necessidade, não vou utilizar sensores ali adicionais ali. Com isso, eu tenho a minha estrutura do meu dataset. O dataset que eu criei, ele foi organizado, foi dividido em treino, validação e teste. Eu mantenho a separação entre as classes bona fide e ataque entre essas etapas. A classe bona fide ela é composta por imagens reais extraídas da Celeb A, enquanto a classe ataque foi formada por imagens sintéticas que eu gerei a partir das imagens do Celeb A. O dataset ele foi dividido de forma estratificada, 70% para treinamento, 20% para validação e 10% para teste. E foi mantido esse balanceamento entre as classes bona fide e ataque para reduzir esse viés durante ali os experimentos. Bom, no treinamento, eu também faço ali a extração de algumas métricas empregadas geralmente em classificação binária. Essas métricas elas permitem analisar não apenas a taxa geral de acerto do modelo, mas também a sua capacidade de detectar corretamente e reduzir erros críticos em sistemas de face anti-spoofing. As métricas que eu vou citar no slide seguinte são acuracidade, precisão, recall, F1 score, que são muito comumente utilizadas nesse tipo de classificação. Aqui eu cito as minhas definições métricas, a curiosidade, que representa a proporção geral de classificações corretas realizadas pelo modelo, a precisão está relacionada à confiabilidade das detecções positivas, indicando, às vezes, até quantas amostras classificaram como ataque realmente correspondem aos ataques. Recall mede a minha capacidade em identificar os ataques, reduzindo a ocorrência de falsos negativos. F1 score ele é uma média harmônica entre precisão e recall, e a UCROC, a UCPR, avaliam a minha capacidade discriminativa global do modelo em diferentes liminares de decisão ali. Com isso, eu já trago aqui alguns resultados. Então, eu fiz todo esse trabalho de mineração, tratar as imagens, treinar as redes previamente com alguns parâmetros que eu citei ali anteriormente e obtive alguns resultados prévios que a gente vai discutir aqui. Aqui são os resultados que envolvem a MobileNet. A matriz de confusão mostra que o meu modelo apresentou uma certa elevada capacidade de separação entre as classes bona fide e ataque, com um baixo número de classificações incorretas entre as categorias. Já a métrica UCROC mede a minha capacidade de separação entre as classes, né? Nesse experimento, o modelo alcançou um valor alto de 0,99, indicando talvez um excelente desempenho discriminativo. Esses aqui são os resultados, tá, pessoal, quantitativos. Além disso, a arquitetura da acurácia, ela atingiu 96,96. É uma taxa de classificação excelente, vamos dizer assim, né? Nesse modelo, o modelo alcançou um F1 score de 0,97, indicando que um elevado equilíbrio entre precisão e capacidade de detecção dos ataques. De forma geral, né, a MobileNet ela apresentou resultados interessantes, que ela apresentou um desempenho que eu digo promissor, né, para o meu problema que foi investigado. Bons resultados em números. Agora, eu vou apresentar aqui o resultado da ResNet, o treinamento que foi feito. O modelo alcançou uma acuracidade de mais de quase 90%, representando a taxa geral de classificações corretas realizadas durante os experimentos. A média da UCROC ficou em 0,96, indicando até uma boa capacidade de separação entre as classes bona fide e ataque. Na análise por classe, eu observo que o modelo, ali, a coluna precisão ali,
apresentou 0,88 para a classe ataque, indicando até uma boa confiabilidade, né, nas minhas detecções. O recal da classe ataque foi de 91, demonstrando uma elevada capacidade de identificar corretamente as amostras de ataque. O F1 Score ficou em 0,90 do ataque e no 89 na Bonafide. Entretanto, botei embaixo a observação, o modelo apresentou uma maior incidência de erros em comparação à MobileNet, incluindo falsos negativos e falsos positivos, em quantidade até eu considero um pouco elevada. Eu também tive a Inception. A matriz de confusão da Inception mostra que o meu modelo apresentou um bom desempenho na separação entre as classes, Bonafide e ataque, embora com quantidade de erro superior à MobileNet. A curva ROC apresentou um comportamento bastante consistente ao longo das diferentes limiares da decisão. Já as métricas ROC, coloquei ali, chegou a 0,98, indicando uma certa relevância, uma capacidade de distinguir os modelos, até um pouco superior ao que foi visto na ResNet 50. A arquitetura da acurácia atingiu 91,74%. Esse número representa um desempenho intermediário entre MobileNet e ResNet. Em relação ao F1 Score, a métrica que busca equilibrar a precisão e recal, o modelo apresentou valores 0,91 para a classe ataque e 92 para a Bonafide, demonstrando um comportamento relativamente equilibrado entre as classes. Os números são bons, são promissores. Por isso que aqui eu coloquei uma análise comparativa, uma tabela com os 3 modelos ali. De forma geral, uma avaliação quantitativa, a MobileNet apresentou o melhor desempenho entre os modelos avaliados, alcançando maior curiosidade e maiores valores, né, ao ROC e ao CPR também. Outro ponto importante está relacionado aos falsos negativos, que representam ataques classificados incorretamente como bona fide. Isso é ruim. Em sistemas de face anti-spoofing, esse tipo de erro é considerado crítico do ponto de vista de segurança. Nesse contexto, o MobileNet apresentou o maior número absoluto de falsos negativos entre as arquiteturas que eu avaliei. Os resultados indicam que a MobileNet apresentou um melhor equilíbrio entre capacidade discriminativa e precisão da classificação. E, vamos dizer assim, robustez dos ataques. Mas ainda temos falsos positivos e falsos negativos nas 3 ali arquiteturas. Isso são os dados quantitativos, os logs, analisando o log do meu treinamento. Agora, nós temos uma avaliação de qualidade, qualitativa, em cenários reais. Além da avaliação quantitativa, como citei, também foi realizado uma análise qualitativa. Para isso, eu usei algumas imagens que são disponibilizadas num dataset chamado Silicon Mask, onde eu tenho máscaras de silicone ali. Os testes foram conduzidos em cenários mais próximos do reais das minhas aplicações, incluindo imagens obtidas via upload, webcam, ou feito o upload ali, como citei. A MobileNet V2, vocês vão ver, ela vai apresentar uma maior sensibilidade para máscaras realistas, classificando algumas amostras de ataque como reais. Já a ResNet apresentou uma maior variação nas probabilidades e muitas vezes ele chegou a ser inconclusivo. Ele não sabe dizer se é real ou é falso. Já a Inception demonstrou um comportamento mais conservador, né? Identificando parte das amostras com maior robustez ali. Aqui eu tenho as imagens dos meus experimentos ali, tá? Esses verdes ali são as arquiteturas e os percentuais ali de quanto ele identificou que é real, falso ou inconclusivo. Falsos positivos correspondem a situações em que os rostos reais são classificados como ataque, podendo gerar rejeições em aplicações reais. Além disso, eu observei que teve falsos positivos que representam ataques classificados incorretamente como bona fide. Nesse contexto de segurança, esse tipo de erro é mais crítico, né? Porque pode permitir acessos indevidos aos sistemas. A imagem era falsa, classificou como verdadeiro. Os meus resultados indicam que, embora esses modelos tenham apresentado um desempenho promissor, ataques com marcas ultra-realistas ainda representam um desafio importante.
e precisam refinar esse treinamento para melhorar esses resultados. Esses experimentos foram realizados em ambiente controlado, né, reforçando talvez a necessidade no futuro de fazer uma validação externa com uma maior diversidade de dados. Agora eu falo sobre a minha continuidade da minha pesquisa. Eu estou prevendo novos ciclos de treinamento, refinamento desse treinamento e validação dos modelos que foram desenvolvidos. Também vou realizar ajustes de parâmetros, né, no código-fonte e estratégias de fine tuning, né, para refinar ali essas últimas camadas ali, buscando talvez reduzir os erros de classificação, especialmente, pessoal, nesses falsos negativos. Além disso, eu pretendo aprimorar o meu dataset sintético, aumentando o realismo dele das amostras de ataque e reduzindo talvez alguns viés que eu detectei nessa primeira versão. Com isso, eu tenho a minha consolidação final do meu sistema. Será realizada uma análise comparativa mais profunda entre as arquiteturas investigadas, considerando um desempenho e comportamento entre cenários reais ali. Eu vou investigar também uma estratégia, talvez, de fusão dessas características, visando aumentar a minha robustez e estabilidade no meu sistema final. Agora que eu tenho meu cronograma de execução, então eu vou falar de março e abril, que já foi, né? Já aconteceu a minha mineração dos meus dados e o meu aprimoramento da minha geração dos meus rostos com máscaras. Isso já aconteceu. Agora, em maio e junho, estou estruturando melhor o balanceamento do meu dataset e talvez um estudo mais aprofundado também das arquiteturas para ver que tipos de parâmetros eu posso ajustar também. Julho a agosto, novos ciclos de treinamento com um monitoramento mais sistemático, uma análise qualitativa e quantitativa um pouco mais aprimorada, resultado desse treinamento anterior. Setembro, refinar o modelo. E, na sequência, entre outubro e novembro, está previsto uma revisão geral do meu texto, da minha apresentação, desses testes e a redação, né, final ali da minha dissertação. Dezembro, se tudo correr bem, a revisão geral do texto e preparação para a apresentação da defesa de mestrado. Esse cronograma ele pode sofrer ajustes, né, devido a conforme os resultados e os experimentos evoluam, especialmente quanto ao número ideal de épocas e estratégias, talvez, de refinamento. Com isso, eu tenho aqui algumas considerações finais. Os resultados obtidos indicam que a abordagem proposta apresentou viabilidade metodológica, né, para simular essas máscaras, já que há essa deficiência no mercado, para a detecção de máscaras, de rostos com máscaras faciais, em ambientes RGB convencionais. A integração entre geração sintética de ataques e transfer learning produziu resultados quantitativos interessantes até, com destaque para o MobileNet, que apresentou um melhor desempenho geral entre as arquiteturas. Entretanto, a avaliação qualitativa também evidenciou graves limitações, principalmente diante de máscaras ultra-realistas, que eu coloquei ali no exemplo, reforçando a necessidade de novos refinamentos do código, treinamento e validações um pouquinho mais amplas ali. Por fim, a minha pesquisa busca contribuir para o desenvolvimento dos sistemas Face Anti-Spoofing mais acessíveis, mais robustos, melhorar meu dataset, operando, né, apenas com imagens RGB convencionais. Pessoal, então essa foi até o momento a minha pesquisa, foram os resultados e agora fico aberto para debate. Isso aí, Rodrigo. Obrigado pela apresentação. Ficou ali dentro do tempo, né, que a gente tinha previsto, né? Uhum. Então, agora a gente vai passar para a banca. O primeiro membro vai ser o Ednei, né, que o Ednei é o nosso membro externo. Então, seguindo a ordem por esse quesito, eu vou passar a palavra para o Ednei. Ednei, obrigado pela presença e é contigo agora. Muito obrigado. Então, antes de mais nada, novamente gostaria de agradecer pelo convite, né? Agradecer você, Erickson, agradecer você, Rodrigo,
parabenizar pela apresentação e pelo texto. Assim, eu gostei bastante da redação do texto, Rodrigo. Acho que ele ficou bem claro, a apresentação ficou realmente muito boa, assim, muito claro a maneira pela qual você estruturou. Tá? E eu acho que grande parte dos meus comentários eles vão bastante no sentido de sugestões também. Tá? E aí eu acho que é bastante interessante, assim, que eu acho que tanto você e o Erickson tentarem analisar a viabilidade, né, de alguns comentários que eu tenho a fazer, assim, quer dizer, não é o tipo de coisa que precisa ser aceito, tipo, instantaneamente, mas é só, acho que reflete um pouco a minha visão, assim, das coisas, né? Eu acho que é um pouco mais, né, tem uma dose de subjetividade associada. Então, assim, com relação à redação do texto, eu realmente acho que, assim, quer dizer, o texto tá bem estruturado, bem escrito. Eu acho que em alguns momentos, assim, tem alguns pequenos erros que eu acho que sempre valem, quer dizer, sempre acontecem, né? Eu acho que é sempre interessante dar uma olhada e dar uma repassada. Eu acho que tem uma outra coisinha, né, de digitação, algumas pequenas inconsistências, então, no uso de letras maiúsculas e coisas do tipo. Acho que vale a pena dar uma olhada. Eu acho que também acho que você foi bem consistente no uso do itálico para estrangeirismo, só que acho que alguns acabam passando batido, né? Então acho que tem algumas ocorrências, por exemplo, de overfitting, coisas assim, que não estão em itálico. Mas aí eu acho que essas coisas assim, eu acho que vale mais a pena você, talvez até na redação final do que na redação qualificação. Mas eu acho que é sempre bom, né, dar uma repassada e ver essas coisinhas. Então eu quero focar um pouco mais na parte de estrutura mesmo, né? E eu acho que assim, a primeira coisa, né, que eu vi, assim, quer dizer, eu gostei muito da abordagem bem direta, assim, né, do texto. Acho que você realmente não fica fazendo rodeios, assim, em termos da maneira pela qual você está estruturando. Acho que isso é algo muito bom, assim, de passar a informação de uma maneira direta. Só que o que eu acabei vendo um pouco é que muito do que você está fazendo está seguindo meio que uma estrutura de artigo, assim, né? O que é legal, só que muitas vezes, se alguém for, por exemplo, você está pensando numa versão final, né, alguém for consultar, talvez uma pessoa possa se perder, assim, na terminologia, principalmente no que diz respeito à parte de aprendizado profundo, de redes neurais e toda a terminologia que está associada, né? E daí, assim, quer dizer, minha sugestão para isso seria ter, né, se fosse possível, na versão final do texto, fazer uma inserção, né, de alguns preliminares, no que diz respeito a redes neurais como um todo, né? Você falou que vai gastar um tempo para fazer um estudo de arquiteturas e ver muito o que você pode fazer em termos de otimização de hiperparâmetros e coisas do tipo. Eu acho que talvez ao fazer esse estudo, você inserir já, talvez até uma revisão geral de como as arquiteturas são estruturadas. Assim, quer dizer, eu acho que não de maneira aprofundada, porque não é objetivo. Eu acho que é bem importante, né, focar nos ataques e focar também no produto que você está desenvolvendo. Mas eu acho que ter uma sessão, um capítulo introdutório também em relação ao Deep Learning, acho que é algo que pode auxiliar bastante o leitor, né? Por exemplo, aí você vai poder falar de redes convolucionais, usar o termo CNN e ter isso definido, e as pessoas terem uma referência, né? Porque você acaba, na área, você acaba tendo uma quantidade muito grande de acrônimos, e por exemplo, o que vai ser uma camada de pooling, o que você vai ter um dropout, e assim, né, você tem nesse capítulo, você consegue explicar cada uma dessas técnicas e cada uma dessas estruturas, né? Você trabalhou muito também na questão dos patches, né? Então, como que você define um patch e por aí vai, né? E de novo, assim, eu acho que como isso, né, geralmente é passado, sei lá, uma disciplina de aprendizado profundo ou uma disciplina de redes neurais, você não precisa entrar em detalhes com relação a isso. Acho que é mais para fixar a anotação e você ter toda uma terminologia associada, né? Então, você tem esse capítulo inicial, fica muito mais fácil você referenciar para cada um desses pontos. E os termos não ficarem soltos, sabe? E principalmente para alguém que for ler seu texto,
e usar como uma referência, né? Se a pessoa não for uma pessoa da área, ela pelo menos tem uma noção de onde buscar as coisas, né? Você pode referenciar, por exemplo, o livro do Goodfellow mesmo, que você colocou no seu texto. Eu acho que é uma referência clássica para Deep Learning, né? Tem alguns textos bacanas também, mas eu acho que Goodfellow é um livro muito bom. E até você tentar fazer um paralelo, falar, olha, tipo, tal resultado, veja a sessão tal do Goodfellow e coisas assim. Né, porque eu acho que o trabalho de dissertação é legal você ter algumas sessões preliminares. Né? Eu acho que eu gostei bastante do histórico, né, da parte, né, de você ver assim, né, do uso de ferramentas para anti-spoofing e coisas assim. Né? Assim, meu conhecimento na divisão computacional quer dizer, limitado a arquitetura de redes neurais, assim, é o que eu venho estudando. Quer dizer, nesses últimos tempos. Né? Então, acho que é legal, foi bem legal para mim ver o histórico do problema e ver as técnicas que estavam vigentes. Então, essa parte eu achei legal. Mas aí é só nesse sentido. Né? De novo, acho que vale a pena vocês analisarem a possibilidade de talvez ter uma sessão preliminar onde você fixe toda a terminologia, quer dizer, também tenha algo relacionado com isso com Deep Learning, né? Com aprendizado profundo. Eu acho que essa é a minha primeira consideração. Né? E, assim, algumas das minhas coisas já estão relacionadas já com o processo, né, da construção da base de dados e coisas do tipo. Né? Então, pelos seus resultados, você colocou uma base numa proporção de 50% e 50%, né? Você manteve 50% de cada. Assim, no geral, você espera um percentual bem desbalanceado, né? Quando você imaginando que você vá, né, ter esse produto, o produto saindo, você vai ter uma coisa bem mais proporcional nesse sentido, né? Eu acho que talvez valha a pena ver técnicas que ajustem isso, né? O fato de que você está trabalhando com um problema de classificação onde a identificação das classes é bem desproporcional. Né? Eu acho que tem algumas... Porque você até colocou no texto, né, que é muito importante manter, né, o balanço estatístico. Eu assumi que você estava falando isso no contexto, né, da base de treino, validação e teste. Né? Então, se manter as proporções ali com certeza muito importante. Né? Então, geralmente, você fazer escolhas de maneira aleatória ou forçar a proporção é algo importante. Mas eu acho que talvez seja importante também procurar mecanismos para ver assim, o que você faz quando você está lidando com um problema que é desbalanceado. Quer dizer, você está esperando que, quando você for trabalhar com identificação de imagens, você vai ter muito mais imagens reais do que tentativas de golpe, assim, né? Quer dizer, idealmente é o que você espera, né? Mas isso acaba afetando também o desempenho da rede, o fato de que você trabalhou com 50%, 50%. Né? Então, assim, isso talvez influencie, tipo, na faixa de falsos positivos e falsos negativos e coisas assim. Né? Isso que eu comentei, que tem que estender essa pesquisa para tentar entender o porquê, né? Mas, assim, eu acho que nesse sentido tem algumas soluções legais que você consegue fazer. Né? Por exemplo, se você for olhar o livro de Deep Learning do Bishop, né, que ele, acho que tem uns 2 anos, ele lançou ano passado, ano retrasado, um dos primeiros exemplos que ele faz, assim, de redes neurais é um problema de classificação de imagens para células cancerígenas, e ele fala justamente desse problema, que é uma classe, quer dizer, desculpe, é um problema de classificação de imagens de lesões, lesões de pele, né, para você classificar como benigno ou maligno. Então, como você tem, quer dizer, uma incidência bem pequena de casos, sei lá, de carcinomas ou coisas do tipo, você acaba trabalhando com um problema desbalanceado e você tem maneiras para atacar isso. Né? E uma das coisas que você não quer fazer é treinar com uma quantidade muito pequena de imagens, porque isso... Só um segundo, eu acho que eu acabei fazendo uma bobeira aqui. Então, deixa eu ver mais. Não, é que esse meu fone é um pouco sensível, então qualquer toque que eu faço, ele ativa. Eu acho que ele ativou um áudio do Spotify, do podcast que eu estava ouvindo. Mas acho que eu já ajustei aqui.
Então, você realmente não quer trabalhar com poucas imagens, né? Você não vai querer trabalhar com 99% de imagens reais, 1% de imagens falsas, porque, de novo, né, isso afeta bastante treinamento, né? Tipo, somente no que diz respeito à generalização. Mas uma das coisas que o pessoal faz é tentar trabalhar com proporções parecidas com as suas, só que você fazer um ajuste para que, estatisticamente, você volte a balancear as classes, né? Então, você tem mecanismos que são possíveis para lidar com problemas de classe que não são problemas de classificação que não são balanceados. Né? Então, acho que vale a pena você dar uma olhada nesse sentido, e como você falou que está na parte da sua pesquisa, isso eu vi para o final, né? É bem legal que vários comentários que eu queria comentar com você você colocou justamente nessa coisa de trabalhos futuros. Sim. Né? Mas aí eu acho que a questão da proporção, isso é bem importante, né? Você dar uma olhada de maneira de ver assim, como que você vai trabalhar com proporções entre margens bona fide e imagens resultantes de ataques. Assim, nesse assim, como que você consegue fazer alterações talvez na loss function ou alguma coisa assim, que você consegue ajustar para acertar as probabilidades, né, depois quando você for jogar quando você for usar softmax, né? Sim. Mas uma outra coisa que de novo, né, você falou que vai analisar para o futuro, então, só para te dar uma sugestão, quando você for fazer a divisão entre teste e validação, entre teste e validação, entre treino, validação e teste, como você provavelmente vai querer fazer um ajuste de parâmetros, toma cuidado para você não viciar essas coisas. Talvez você tenha que fazer uma certa subdivisão, porque geralmente você não vai querer usar a sua parte, quer dizer, a sua base de teste, você só vai querer fazer isso depois que você fizer essa otimização, né? Porque mesmo a otimização também pode criar alguns vieses que você não quer, né? Então, acho que talvez quando você for fazer a divisão, né, no conjunto de validação, né, talvez você vai ter que fazer algum tipo de subdivisão também para você fazer esse teste de preparâmetros. Eu acho que, de novo, né, talvez isso não seja um problema muito grande, porque o TensorFlow tem, né, mecanismos bem legais para fazer testes de hiperparâmetros. Assim, você conseguir treinar seu modelo com vários hiperparâmetros diferentes. Né? Eu vi coisas assim recentemente, então assim, o TensorFlow e o Keras tem ferramentas muito legais para isso, só que é sempre importante tomar cuidado para você não viciar. Você já faz essa divisão justamente para não criar vieses, mas como você também vai estar trabalhando com diferentes, talvez com diferentes escolhas de hiperparâmetro, né? Só toma cuidado para você não fazer essa escolha sem viciar, né? Sem viciar a sua base. Sim. Então, acho que essa era uma outra coisa que eu ia te falar. Né? Além disso, acho que talvez valha a pena também você ver algumas coisas na parte final em termos de regularização, né? Tipo uso de dropout, você colocar algumas camadas ali que possam te ajudar na regularização, evitar overfitting, coisas assim. Né? Então, acho que vale a pena dar uma olhada nisso também. Somente assim, dropout costuma ser uma técnica que te dá bons resultados para diminuir o overfitting no geral. Né? Então, acho que essa é outra coisa que vale a pena. Outra coisa é que, lidando com rede profunda, você tem coisas bem estranhas que podem acontecer, né? Igual essas coisas como esse double descent. Então, muitas vezes você pode achar que está no regime de overfitting e as coisas ainda continuar generalizando. Então, quando você for fazer seu estudo do acompanhamento de épocas, veja um pouco comportamentos desse tipo, porque muitas vezes você pode falar, não, está dando overfitting, mas se você está melhorando a generalização, é para ser ok, assim. Então, muitas vezes você pode estar pegando coisas que estão aprendendo, tipo, 100% no treino, e mesmo assim você está melhorando generalização, né? Isso
são algumas das coisas, assim, quando você está usando o gradiente estocástico, né, que as pessoas não entendem muito bem por que acontece. Né? Mas eu acho que, como você colocou no texto, o acompanhamento das épocas vai ser algo bem importante. Né? Isso eu acho que é muito legal você ver, né, e até também com uma técnica de regularização. Né? Tipo, você não necessariamente trabalhar com uma quantidade fixa de épocas, mas, né, você pode tentar parar o processo antes, né, que o pessoal chama de early stopping, e você tem algumas técnicas bacanas assim que podem melhorar na generalização, né, do seu modelo. Né? Então, mas como você colocou esses pontos como sua próxima fase de estudo, né, então isso aí são algumas recomendações que eu passo para essa fase, assim, né, e que eu acho bacana. Quer dizer, né, que eu acho que talvez fosse legal, assim, de considerar. Né? A outra coisa é com relação ao uso de métricas, né? Então, assim, a acurácia, você está usando precisão, recall, né? Eu acho que, assim, você colocou, eu acho que ficou uma descrição até bacana, assim, sabe, de cada uma delas, mas eu acho que talvez fosse interessante você fazer uma discussãozinha, de novo, para um texto final, um pouco mais aprofundada, assim, sabe? Porque você falou que é o que é usado na literatura, isso está totalmente correto com relação a isso, são métricas, assim, bem padrão para isso, mas eu acho que é legal saber também o porquê essas técnicas são padrão, né? Então, porque, assim, tipo, porque não usar só a acurácia vai ser uma boa, e, assim, ter discussões nessa coisa, acho que é interessante, principalmente para um problema que não é balanceado, né? E nesse caso, na acurácia acaba sendo uma métrica meio complicada, assim, né? E aí, para isso, você tem todo o uso de matriz de confusão e todo, né, todas essas métricas que vão te auxiliar nessa análise. Então, por exemplo, eu acho que talvez uma sessãozinha ali falando como esse é um aspecto muito importante, né, do seu trabalho comparativo, né, e de novo, assim, né, assumindo que essa não é uma estrutura de artigo, sim, quer dizer, uma estrutura de dissertação, porque tudo que eu estou te falando, se você está escrevendo um artigo, você pode ignorar tudo, assim, porque tudo isso, quando você está escrevendo um artigo científico, você parte do pressuposto, aí todo o pessoal que está lendo tem que saber e tal. Mas, ou pelo menos assim, tipo, a pessoa tem que buscar referências para depois começar a ver. Mas eu acho que para ter dissertação, você tem talvez um aspecto um pouquinho mais pedagógico nesse sentido, então uma discussãozinha no uso de métricas talvez fosse legal até para você conseguir argumentar na análise de dados, né? Porque assim, isso vai te dar uma fundamentação melhor quando você for fazer sua análise de dados, né? de conseguir oferecer argumentos do porquê, Claro. do que está acontecendo com o seu modelo. Né? E aí você consegue fundamentar melhor nos seus argumentos, não só falar, não, os números são mais altos e ponto. Assim, você consegue tá tendo tipo um diferencial de falar, olha, a partir de tais números eu consigo ver ações específicas. E você faz essa análise de maneira bem legal quando você está fazendo, então não é uma crítica com relação à análise que você tem, mas eu acho que talvez seja algo que te ajude a consolidar seus argumentos, porque assim, você já está usando os argumentos de qualquer forma, então se você tendo um referencial teórico ali para essa parte, também vai te ajudar. Mas, de novo, isso tudo são recomendações. Porque a maneira toda que você estruturou, eu realmente acho que assim, as coisas estão corretas. Mas eu acho que você tem, para uma versão final de texto, você tem bastante o que acrescentar. Assim, existe um potencial bacana para acrescentar nesse sentido, na sua análise. E, finalmente, eu acho que assim, isso deve ser meio que uma pergunta padrão, assim, até quase como um meme, mas você considerou o uso de transformers como uma das arquiteturas para você testar? Porque assim, acho que o Hugging Face deve ter tipo modelos pré-treinados transformem, tipo, mesmo no ImageNet ou coisa do tipo. Você chegou a pensar no modelo de transformers também para imagens, para reconhecimento de imagens? Não, professor, não utilizei. É um item que até o professor Erickson me orientou também a ser feito.
para essa primeira versão agora não. Eu foquei muito nesse treinamento dessas Não, três redes ali. sim, não, fazer com CNN é muito legal, sim. Uhum. Não, mas eu acho que assim, talvez seja uma outra recomendação, mas né, como o Edson já falou, mas eu acho que assim, né, porque você tem muitos relatos, né, falando que assim, transformers funcionam muito bem assim, para problema de classificação de imagens, né, então eu acho que valeria a pena até também para você ter um outro tipo de arquitetura, né, porque assim, você está trabalhando com redes convolucionais, as três arquiteturas são de redes convolucionais, né, então você pegar uma outra arquitetura, talvez você e ter a comparação dos resultados, talvez seja algo bacana, assim, né? O senhor recomendaria, uma pergunta, tá bom? Além dessas três, ou outras três, né? Também uma camada Transformers? Aí farias um comparativo com 4 redes, 4 formas? Eu acho que essa seria uma possibilidade, sim. Né? Você tentar pegar um modelo pré-treinado de Transformers, não necessariamente em camada, assim, você colocar como um dos modelos. Né? Então, se você pegar algo pré-treinado e colocar na... aí eu acho que tem que ver certinho como que as camadas finais ficariam, né? Mas eu acho que talvez até dê para fazer com camadas de Transformers mesmo, né? Porque acho que é ok. Assim, elas meio que são feitas para ser concatenadas de qualquer forma. E só para você ter um resultado, assim, né? Eu acho que é meio chato de treinar, mas porque é meio demorado, mas acho que vale a pena, pelo menos assim, para você ter um referencial, né? De algo que também tá meio que no estado da arte, né? Professor, e uma outra pergunta. Teremos 4 possibilidades, né? A gente comentou aqui, 3 e mais um rede Transformers. E eu vou ter resultados. Esses resultados eles podem ser bons ou podem ser ruins. Numa pesquisa científica, um resultado ruim também é um resultado, né? Sim, sempre. E assim, até para você ter um comparativo, assim, você tem a questão da performance, assim, né? Por exemplo, se você não tem um bom resultado com Transformers, eu acho que é algo que vale a pena ser, quer dizer, vale a pena não, tem que ser relatado. Se você colocou isso ali, você relata, fala, olha, esse aqui foi o desempenho que você teve, vai ser porque acho que é uma pergunta meio que natural, assim, né? Principalmente com GPTs da vida, né? Que você está pegando, quer dizer, arquiteturas assim, muito poderosas baseadas em Transformers, assim, né? E assim, você tem, né, essa capacidade para redes convolucionais. Tem muita gente falando que para diversos problemas, tarefas de classificação, assim, Transformers têm um desempenho superior à CNN, né? Então, acho que valeria a pena, pelo menos assim, para você reportar. Então, isso acho que é o tipo de coisa que não há problema nenhum, independente de qual seja o resultado. Assim, se você falar, não, você tem uma performance ruim, você relata. Né? Eu acho que esse é o trabalho. Quando você está se estabelecendo metodologia, né? A partir do momento que você fez o teste, você não pode descartar ele. Né? Eu acho que é aquela coisa assim, você se propõe a fazer os testes, né, com a sua base, quer dizer, com as suas bases, se você está com isso na sua proposta, você executa a partir dali, né? Então, isso eu acho que não teria, independente do resultado, você relata, que eu acho que até é uma coisa que vai gerar um certo contraste, né? Tá bom, senhor. Anotado. E, finalmente, assim, quer dizer, com relação o processo, né, de gerar os ataques, né, se você está fazendo isso de maneira sintética, né, você projetou o uso de redes neurais para isso, assim, redes geracionais para isso? Ou seja, gerar imagens. Sim, Então, tipo, só que aí tentar gerar imagens com máscaras, assim, com tipo, máscaras, usando, não sei. em vez de manipular elas, é sobrepondo. Não, assim, eu acho que em conjunto, talvez, né? Sim, professor, eu testei, inclusive fiz alguns testes aqui também, tem aqui na minha máquina aqui, usando o TensorFlow Class, tem algumas ferramentas que você consegue gerar. Então, você passa um conjunto de parâmetros de imagens e ele consegue gerar para você. Consigo gerar imagens simulando um rosto ali, falso, até com os recortes da máscara e tal. Qual o problema? Lentidão. Sim. Eu acho que deve ser muito demorado de gerar, né? É muito demorado para gerar. Mesmo numa LLM automatizada, vamos dizer assim, né,
o ChatGPT, alguma outra, é muito lento e o custo operacional disto é muito longo. Não, Por isso que eu perfeito. optei por seguir para outro caminho. Não, isso é razoável, assim, né? Porque você tem coisas como autoencoders ou modelos de difusão que são modelos geracionais, assim, só que você tem esse problema do custo, né? Tipo, o custo de computação associado. Não, perfeito, mas isso é só uma dúvida, se vocês consideraram também essa possibilidade. Considerei. É um item que até poderia colocar no relatório final também, né? Tipo, por que não foi utilizado dessa forma, né? Uhum. Também. Não, Mas acho que. É porque acho que talvez essa também seja uma pergunta, assim, né? sim. Que um leitor faria, assim, porque né, você está usando modelos geracionais, assim, é algo que. Né, tanto é que muita da nossa conversa inicial estava relacionada com isso, né? Você está gerando imagens ali, só que naquele caso inapropriadas, mas eu acho que gerar imagens para ataque também é algo, né, quer dizer, bem. Né, e você tem todo, quer dizer, você tem, quando você vai pensar em termos de ataques adversariais, assim, acho que você tem muita coisa bem assustadora que pode ser feita, né? Acho que você até tá para relatar um caso, mas aí acho que já foge um pouco do contexto, né? Então, só para ficar mesmo no contexto de máscaras. Mas eu gerei alguns testes, até eu vou abrir aqui um pouquinho, até comentei com o professor, usando equipamentos da empresa, né? Mas para mim gerar um conjunto de 30 imagens, né, de rostos com máscaras ali, não consegui aproveitar todo, para ter uma ideia, porque ele já era errado algumas vezes ainda, e ainda não aproveita todas, demora muito tempo também. Para gerar 30 imagens, uma qualidade, tipo, ok, ainda nem, né, muito boa, demorou quase 48 horas para gerar. 30 imagens. É muito. E são máquinas até relativamente boas, sabe? Então por isso que eu desisti por outro caminho. Senão era muito mais fácil gerar um dataset de imagens, né? Mas não é o caso. Sim. Não, perfeito. Né? Aí, então, Rodrigo, novamente, assim, gostaria de parabenizar, assim, a proposta e a execução até o momento. Né? Edson, de novo, muito obrigado pelo convite. Né? Então, acho que essas são minhas considerações. E, de novo, assim, Rodrigo, eu realmente estou bem animado para ver a versão final desse texto, assim, Tá né? bom, obrigado. Tem potencial de você tá fazendo um trabalho muito, muito bacana, assim. Né? Tá bom, Tô obrigado. bem animado para ver essa versão final. Obrigado. Bom, Dinei, obrigado de verdade. Rodrigo, ainda bem que a gente está gravando, né? Porque veja as considerações do Ednei, a gente não pode perder de jeito nenhum. Então, essa gravação vai ser bem útil. Sim. Obrigado de verdade, Ednei. Eu vou passar agora para a professora Simone fazer as considerações dela, tá? Aí depois a gente volta para fazer a deliberação, tá? Simone, contigo? Olá. Boa tarde, então, né, gente? Chegou a minha hora de me vingar do Rodrigo sobre a gravação do meu áudio. Já me desculpe, tá? Eu sou uma pessoa vingativa, viu, Rodrigo? Então, vamos lá, né? Vamos lá. Primeiro quero agradecer, né, o convite para a banca. O Erickson é meu parceiro de bancas, né, Erickson, e de trabalhos, então a gente trabalha muito junto. Agradeço aí pelo convite, né? O Rodrigo foi meu aluno, né, Rodrigo, em biometria, trocamos algumas ideias algumas vezes, né? E fica aí o convite, Rodrigo, depois que você fizer tudo isso, para você participar da minha aula aí de biometria, se eu for dar a disciplina no semestre que vem, né, para você depois fazer uma ponta lá, contar para a gente aí essa tua criação desse database, né, de imagens artificiais aí, né, e aí sintéticas, né. Bem, a gente conversa sobre isso depois, tá? Não se preocupe. Convocarei e vou lá pela minha via pelo orientador, que assim você não tem como dizer não. Com certeza. Bem, então vamos lá. Primeiro que fico feliz de estar aqui na sua defesa, né? Sinal que deu boa, né? Os experimentos a tua linha aí de raciocínio, de definição aí com o Erickson em relação ao que você se propôs a fazer. O professor Ednei já fez algumas ponderações, realmente ali o texto está muito bom, né? Muito claro, tem uma boa fundamentação teórica, está bem organizadinho ali, né? Tem uma clareza na escrita, embora tenha alguns erros de ortografia que precisam ser revisados, mas isso é normal nesses textos que se tornam longos, né? A gente, né, escreve, tem coisas que realmente passam, né?
É claro que o tema é relevante, é atual, então, assim, não tem uma discussão do porquê mexer nisso, né? É necessário mexer nisso, né? Trabalhar nesse ponto, né? O pipeline que você definiu me soou bem coerente, né? Conceitualmente coerente, o que você se propôs ali, né? No seu pipeline do problema, ele está bem delimitado, bem delineado também. E fez uso de literatura recente, isso é importante, né? Porque se a gente está falando de um problema, né, que atinge hoje, a gente precisa trabalhar com autores mais recentes aí, que falam do problema, né? O que é que o pessoal tem feito. Então, achei que a construção do texto, assim, tá muito boa, tem muitas coisas que são, né, realmente bem relevantes ali que você colocou. Só tomar cuidado para não enfatizar muito as publicações que não sejam científicas, né? Então, ali você colocou só na introdução aqueles problemas, eu acho muito legal colocar que o problema é recente, que está na mídia, né? Que você está ali trabalhando com uma coisa que realmente não se tornou ainda, mas pode se tornar um grande problema aí, né? Porque você pode estar com uma máscara de um velho e quando tirar a máscara você não ser uma pessoa, né, completamente diferente, né, que Uhum. realizou aquele assalto ou aquela abordagem, seja lá o que for. Bem, é claro que eu vou colocar aqui algumas considerações que eu acho que é importante, sim, tudo você discute depois lá com o Erickson, né? Aquilo que a gente coloca aqui é só para tentar melhorar o seu trabalho, e aí vocês veem o que vale a pena ou o que não vale a pena utilizar, tá? Primeiro eu vou começar falando do pipeline sintético, né? Da geração sintética das máscaras. Eu acho que falta um pouco a validação de realismo das amostras, sabe? Então, eu acho que que existe uma métrica, eu não procurei aqui, ó, tem uma métrica, ó, até eu dei um Google aqui, coloquei no texto que eu vou enviar para você depois, Uhum. LPIPS ou FID, são duas Uhum. métricas que ele me trouxe para você validar o realismo das máscaras geradas, tá? Então, eu acho que isso é importante, que isso vai validar o teu dataset, dar uma credibilidade nas imagens que você gerou, tá? Então, eu acho que é importante você verificar essa validade do realismo das máscaras, tá? Então, Uhum. depois você pega isso lá no texto e aí você vai estar falando do dataset, não é do pipeline todo das redes neurais, a tua taxa final. É Uhum. o quanto eu, Simone, posso pegar o dataset feito pelo Rodrigo e ter confiabilidade que esse dataset é um dataset bom para os meus experimentos. Uhum. Então, acho que é importante porque vocês têm aí uma chance de publicação só do dataset, né, Erickson? Então, só a maneira que vocês construíram o dataset, eu acho que já é um plus, né? Um dataset sintético, mas que está ali que a comunidade acadêmica vai poder utilizar. Então, eu acho que vale um artigo só para isso, mas para você validar seu dataset, você vai ter que pegar as métricas corretas para verificar as imagens geradas, tá? Uhum. Vale a pena você dar uma olhada nisso. Porque porque não tem uma comparação com os datasets de máscara, né? Você não comparou, né, os seus resultados com os deles, não fez nenhum tipo de métrica, de medição, de alguma coisa, né? Então, eu acho que sim, eu imagino que sim, mas tem alguns ali que o Rodrigo citou, né? Então, e eu acho que se você fizer essa questão da métrica, validar as tuas imagens geradas, é um dataset novo que vai para o mercado, vamos dizer assim, para a gente Uhum. poder utilizar, né? Um dataset aberto, um dataset que vai para pesquisa de outras pessoas, daqui a pouco está sendo citado em outros trabalhos, utilizando o dataset que você criou. Só você tem que validar esse dataset, tá? Então, Uhum. assim, validar no sentido assim, de buscar métricas que comprovem que aquela imagem que você gerou, ela é uma imagem sintética válida para uso em pesquisa, né? Para uso não só em pesquisa, né? Até mesmo aí que nem você utiliza na empresa, que é um Uhum. dataset confiável. Vou colocar nesse sentido, mas acho que Uhum. vocês entendem, né? O que eu quero dizer. Também não vi um protocolo cross dataset. O que é cross dataset? É você treinar um dataset e testar em outro. Uhum. Então, acho que isso é importantíssimo para validar também teus experimentos, sabe? Por exemplo, eu sei que ali o Erickson já disse que tem falta desse dataset, né? Mas poderia utilizar aí um dataset tipo um 3D ou um 3D médio ou algum outro dataset que você já pesquisou. Você treina teu dataset sintético e testa, a tua base de teste vem desses datasets menores, entendeu?
Uhum. Faz o treinamento no teu sintético e testa num dataset real, num outro dataset que você tem aí, entendeu? Teu conjunto de Uhum. teste não vem da mesma base. Então, acho que esse cross dataset fica legal para os resultados, até para validar o teu modelo, porque você treinou no teu modelo sintético, mas você vai usar um outro dataset que não tem nada a ver com o dataset que você criou para o teu conjunto de testes. Uhum. Na minha perspectiva, tuas taxas vão cair, tá? Porque Uhum. não tem o mesmo padrão de geração de imagem. E esse padrão de geração de imagem pode estar te dando essas taxas bem altas. Eu estou dizendo podem estar porque eles estão usando o mesmo padrão de geração de imagem. Então, eu acho que nem aconteceu quando você testou com outras imagens, lembra? Uhum. Quando você colocou como qualitativo, caiu, né, as tuas Sim. taxas, né? Não foi tão bom quanto você pensou. Então, isso vai mostrar que esse cross dataset vai mostrar para você que às vezes a rede está aprendendo padrões da imagem sintética e não das imagens reais, entende? Uhum. Então, a gente precisa tomar um certo cuidado aí para validar o teu protocolo agora de treinamento que eu estou falando, tá? Não é mais das Uhum. imagens, agora é o treinamento que eu estou falando, tá? Mas é interessante você tentar fazer isso, porque, claro, é ótimo quando a gente pega os resultados com taxas altíssimas, né? Mas quando se bota na aplicação lá do mundo real, você pega, opa, peraí, aquilo que eu tinha como resultado parece que não está me dando as mesmas taxas, né? Uhum. Então, alguma coisa, a gente tem que entender o que nesse cenário está acontecendo, o que nesse cenário aconteceu para estar dando essa resposta para você lá, né? Quando você fez com as imagens reais. Então, pode ser que existam nas imagens sintéticas algum padrão na geração dessa imagem que a rede pegou, entendeu? Uhum. E que não existe nas outras imagens. Então, talvez pensar até num treinamento cross-dataset, sabe? Então, aí, para vocês poderem ter um mix, de repente, dessas imagens, para poder fazer esse treinamento. Mas, claro, isso não vai ser agora, porque até onde eu vi ali, você precisa retreinar todas as redes, né? Uhum. Elas estão você não usou o stop early, né? A paradinha automática da rede, e aí você treinou 100 épocas, e aí para 100 épocas a gente não sabe dizer se é bom ou se é ruim, né? Então, você teve sorte que para as 100 épocas aqueles resultados que você gerou foram bons, né? Eu digo sorte porque poderia não ter sido, concorda? Então, Concordo. não estou dizendo, eu digo que foi ótimo para mim, né, ali, olhando aqui teu trabalho, excelente. Só eu acho que esse 100 ali numa taxa que não poderia ter sido, né? Então, ou você vai ter que refazer esses experimentos, que eu sei, isso vai demandar um certo tempo, e você vai colocar ali pelo menos o stop earning para que ele pare automático aí seu treinamento, né, para evitar qualquer tipo de viés. Então, aí nessa você vai observar seus resultados reais, né, para o teu database ali, né, porque às vezes a gente faz um overfitting sem querer, né, e aí as taxas realmente vêm altas. Eu não posso afirmar que isso aconteceu, não posso dizer que foi isso que aconteceu, pode ser que realmente tudo esteja muito bem, só a gente tem que validar de um outro jeito para a gente confirmar que tudo está bem, né? Uhum. Então, a gente só vai ter realmente a certeza dos resultados ali quando você ajustar os teus treinamentos novamente, né? E assim, o que a gente pode olhar que o pipeline está bem definido, que os teus resultados para 100 épocas de treinamento foi 100, né? Que você definiu. Exato. Uhum. Saiu com um número arbitrário, professora. Não precisava colocar o número. É um número arbitrário, eu sei. Mas você sabe que você vai ter que ajustar esse número, que ele não pode ser arbitrário, né? Uhum. Então você vai. E quando você rodar de novo, a gente vai ter Você pode ter alguma surpresa ali, né? Especialmente, tomara que sejam boas. Mas ele vai parar ali o treinamento, e aí você pode, por exemplo, ter melhores resultados em redes que estavam lá, por exemplo, a tua última rede, não me lembro qual que foi, a que teve pior resultado, ela pode realmente melhorar, entende? Uhum. Então, ali pode ser que você inverta aquelas tuas 3 redes que você usou ali em relação às taxas que você obteve. Uhum. Mas isso a gente só vai saber quando você treinar novamente, né? Então, isso vai ser uma surpresa que a gente vai descobrir só lá na tua defesa, né? Mas o pipeline tá ok. E esse você não precisa mexer. O que você vai ter que fazer é só refazer o treinamento para ver as taxas quando a rede decidir qual é o melhor ponto de parada.
Eu já estou fazendo, professor. Já estou refazendo o treinamento já. Tá? Tava conversando com o João e com o Erickson antes também. Estou nesse momento fazendo os treinamentos, inclusive com essa técnica de stop early, exatamente para ver que para ele parar de treinar quando já não tem mais, não está aprendendo mais nada, né? Fazendo uma espécie de um fine tune para refinar isso aqui e fechar. Ou seja, talvez um resultado bom não seja 100, pode ser 30, 40 ou muito mais, dependendo da rede. Tá, eu já terminei uma, agora estou indo para a segunda agora. Vamos ver o que vai virar. Eu acho que se você estiver usando só os teus dados sintéticos, ele vai cair um pouco, mas não pode cair um pouco, mas não vai cair muito, na minha percepção. Pode ser que eu esteja muito enganada, porque a rede é uma caixa preta, né? Sim. Então, eu acho que você usando o mesmo database, é aquilo que eu falei, eu acho que ele pode cair um pouco, ou pode cair ou pode melhorar, né? Ou inverter a classificação das redes, né? Aquela que ficou em primeiro pode não ficar, pode ter uma que melhore e tal. Mas se você usar o mesmo dataset, eu acho que não vai cair muito. Se você usar o teu dataset para treinamento, validação e teste, né? O teu teste ali com o mesmo dataset. O que eu acho que pode cair é quando você botar um outro dataset real no teu experimento, sabe? Aí eu acho que essa taxa vai dar uma dançada bem, boa para baixo. Mas pode ser, eu não posso ter certeza sem você fazer, entendeu? Mas pelo que você observou lá nos teus experimentos, você já viu que já não casou muito bem, né? Então, primeiro você vai ter que fazer isso de volta, que você já está fazendo, para depois poder fazer essa verificação do conjunto de teste vindo de outro database, entende? Aí eu acho que aí, nesse ponto que eu acho que vai dar uma diferencinha nas taxas, certo? Eu espero, quer dizer, vou ter que fazer, né? Criar um outro dataset pequeno, né? Que corresponda ali só para tirar os resultados, né? Não, eu acho que você pode pegar um dataset real mesmo, sabe? Pega lá um conjunto de teste de outro dataset e joga no seu. De imagens reais, entendeu? Imagens reais. Pega outro dataset aberto de imagens reais e joga no teu, para ver o que vai dar. Para me dar o resultado, se é falso, verdadeiro, é isso? Sim, exatamente. Né? Exatamente, você pega para ver como é que fica, teoricamente, se você pega só imagens reais, ele teria que dar o 100% lá da imagem bona fide, né? Exato, 100%. 100%, teria que ser, né? Então, mas aí você depois define com o Erickson como que vocês poderiam fazer, se faz um mix, mas o ideal é que você não pegue a máscara do teu dataset, que você pegue, que você bote algumas máscaras de outro dataset, tá? Só para ver o que dá. Não do teu. Só para evitar viés, entende? Entendi. Só para evitar o viés, porque pode ser que a rede tenha pego alguma coisinha na geração das tuas imagens e que ela aprendeu e daí ela já detecta, sabe? Então, para a gente evitar isso. Bem, o que mais? Então, usar as métricas para o dataset, agora voltando lá no dataset. Então, tentar validar teu dataset usando algumas métricas, né? E colocar o pipeline do dataset completinho, assim, porque isso eu senti falta. Qual foi o algoritmo que você utilizou? Como que foi feita a segmentação? Quais seus critérios para que você considere isso uma imagem sintética? Sabe? O que foi que você aplicou? Foi silicone? Foi borracha? Qual foi a textura que você aplicou ali? O que para você torna essa imagem sintética? Porque ali você mostrou para nós. Você enquadrou o rosto, você fez algumas transformações e tal, mas não foi só isso, né? Você teve que definir um padrão de textura, né? E tal. Daí faz a validação pela métrica e apresenta alguns exemplos. Então, acho que você põe ali do próprio dataset o teu pipeline completo do dataset só. Vai ficar uma sessão super top, tá? Só essa sessão vai te gerar um artigo de publicação, com certeza, né? Mas você tem que validar teu dataset bonitinho, que eu acho que daí vai ficar bem legal, tá? Então, eu tô apostando minhas fichas aí no seu dataset. Só temos que fazer ele ficar redondinho, né? Para que você possa aí ter credibilidade aí pelo teu dataset, que vai ajudar aí muita gente para fazer os seus experimentos, né? Como você teve que criar, outras pessoas vão só usar, né? Do dataset que você disponibilizou aí para gente. Tá bom? Tudo bem. Uma coisa também que eu acho que você precisava talvez adicionar algumas limitações, porque você está usando só o RGB, né? Você não está usando padrão de profundidade, nem IR, nem RPPG, nada.
para poder agregar no teu dataset. Então, isso torna o dataset mais difícil para reconhecimento. Ou estou enganado? Não, só estou usando o RGB mesmo. Porque você acaba perdendo algum tipo de informação, né, por utilizar só o padrão RGB. Então, isso vai dificultar um pouquinho, né, em relação aos outros métodos que não utilizam só o RGB, né? Uhum. Então, é só você colocar, de repente, uma limitação dessa questão da abordagem do RGB, tá? Essa questão de stop early já falei. Eu queria me perguntar uma coisa. Quando você divide teu conjunto, treinamento, validação e teste, Uhum. vamos falar do database, que isso eu senti falta. Porque geralmente no database a gente tem assim, né? Pessoa 1, pessoa 2, pessoa 3. Quantas amostras da pessoa 1 eu tenho, quantas da pessoa 2, quantas da pessoa 3, né? Uhum. Então, você deve ter feito isso, ou não, você gerou uma única amostra de cada um. Uma única imagem de cada um. Se você, como eu usei o dataset Celeb A, eu tenho um rosto, né, de cada celebridade, que esse é o termo, né, celebridade mesmo lá. Então, Sim. eu tenho uma imagem real dela e uma segunda imagem dela mascarada, vamos dizer assim, ela usando máscara. Entendi. Então, Eu você tenho, tem assim, só um. o que eu poderia fazer, né, professor, como sugestão, a máscara dessa celebridade estar posta em outra também. Aí eu teria variações desse mesmo rosto. Aí Você não aumentaria o dataset usou, ainda mais, né? você não usou. Augmentation? Ai, Erickson, eu sempre esqueço. Data Augmentation. Sim, eu usei o Data Augmentation apenas no treinamento, tá, professora? Aonde eu mexo com ângulos de rosto Uhum. e também brilho para simular, né, um ambiente com um brilho diferente. Então, no próprio treinamento eu faço isso, e não Não, no sim, volume de imagens. Eu preferi fazer sim, dessa forma ótimo. devido ao espaço em disco mesmo. Tem espaço em disco. Não, não, eu entendo. Não, a minha preocupação era, por exemplo, você ter 3 imagens de uma pessoa. Daí uma Uhum, imagem vai para o treino, uma para validação e uma para teste. Aí ferrou o teste. Entendeu? entendi. Uhum. Na Não, eu tenho distribuição. apenas um para um. Eu tenho um para um Então, e faço o Data Augmentation no próprio treinamento. não, esse é ok. Então, só que eu acho que tem que ficar claro quando você falar do database, que você tem um para um, porque eu não sei se está no texto, eu passei batido na leitura. Não tá. Mas a minha, meu medo era que, entendeu? Que você tivesse 3 imagens e, por exemplo, uma delas tivesse vazado para o conjunto de teste, sabe? Uhum. Aí, Não, claro que não acabou, né? fiz Porque ele isso. já tinha visto no treinamento, já tinha visto na validação, aí o teste também ia ver, aí estava tudo 100%. Mas não, né? Então, Uhum, se você tem um só, então não tem esse perigo, né? uhum. Não, eu fiz um para um mesmo. Eu tomei esse cuidado Ah, também. tá, joia. Então, beleza. Então isso não aconteceu, né? Porque eu fiquei tentando entender a divisão ali do conjunto. É, que mais? Bom, beleza. Então já fiquei menos preocupada. Não ter vazado ninguém. É, uma coisa que eu achei interessante foi a maneira que você é, selecionou suas redes para trabalhar, né? O motivo delas, né? Cada uma tem uma característica específica. Então, eu achei interessante a tua explicação do porquê que você está trabalhando com essas 3 redes diferentes. Só a única coisa que não apareceu foi uma comparação com os métodos, né, existentes. O que o pessoal utiliza para esse tipo de reconhecimento, entendeu? Uhum, Então, porque isso precisa de aparecer para a gente poder entender também que, de repente, uma das escolhas é porque todo mundo usa, né? uhum, Ou o que é que o pessoal está utilizando? O próprio professor Ednei falou, será que agora a moda é Transformers? Ou será que agora a moda tem redes agora que são redes menores do que as Transformers? Que eu tenho até um aluno que está utilizando, me esqueci o nome da rede agora, mas que são em menor complexidade, e aí ela é mais leve. Então, seria interessante lá no teu documento depois, no documento final, uhum, de repente fazer uma comparação com essas redes, que de repente pode ser que você esteja usando algumas que a galera já usa, para você poder fazer até uma comparação com a literatura, que geralmente a gente acaba fazendo, né? Embora teu dataset não vai permitir, eu acho, Erics, porque o dataset dele foi só ele que testou, né?
Não sei se vai conseguir trazer para a literatura isso. Eu não sei também. Não sei, gerou uma dúvida. Desculpa, eu não entendi Talvez, se isso. você fizer o protocolo de teste numa dessas databases Uhum. real que eu falei ali, sabe? Talvez você consiga comparar. Mas não sei ainda, tenho minhas dúvidas se você vai poder fazer essa comparação direta desse jeito, por causa do database. Que ninguém usou esse database. Não tem como saber. Eu mesmo estou criando ele, né? É. É, eu não sei, acho que não vai dar, não. Acho que não vai dar, não vai dar, não. Mas só a questão das arquiteturas tem como comparar, né? O que o pessoal está utilizando, o que você utilizou e o que você busca com essa comparação. E por que que eu E cheguei nessas, né? aí, oi? E por que que eu cheguei nessas, né, no meu Sim, pipeline, né? chegou nessas. Uhum. Então, eu tenho outras coisas para falar aqui, mas já que eu estou falando disso, eu, eu achei bem interessante a maneira que você classificou o uso das três, né? Uhum. Só que, quando chega lá nos resultados, agora vamos misturar, tá, gente? Quando chega lá nos resultados, você não aponta, você não olha para as características das redes para discutir os resultados, Uhum. entendeu? Então, eu acho que talvez, né, a característica da rede que você está olhando, né, a característica da rede pode justificar alguns resultados daquelas, principalmente que tiveram taxas menores, entendeu? Uhum. Então, ali, alguma característica espacial, vamos dizer assim, que tenha, que a rede olha, você explicou a tua escolha de cada uma delas. Então, Uhum. talvez ali você consiga definir por que que uma rede se saiu melhor que a outra. E isso você não põe nos teus resultados. E eu acho que era bem interessante você trazer, Uhum. sabe, a característica da rede para dentro da análise de resultados, sabe? Essa rede é uma rede que observa tais padrões e isso pode ter acontecido nessas imagens, entendeu? Eu Uhum. acho que isso pode ajudar você na discussão dos resultados lá de cada uma das redes em particular, Uhum. sabe? É, e também, já que eu estou falando da questão dos resultados, para não ter que voltar necessariamente nisso, eu acho que é, lá você podia entrar com essa parte, tipo assim, da análise de resultados, né? Por que que esse modelo foi melhor? O que que ele aprendeu de características que foi melhor? Qual que foi a limitação dele para o teu database, sabe? E Uhum. relacionar isso com a questão teórica. E uma coisa que você não fez, mas que pode te mostrar alguma coisa interessante sabe a tua matriz de confusão? Uhum. Então, na matriz de confusão, será que os falsos positivos e ali onde ele confundiu, será que foram as mesmas imagens para as três redes? Porque isso, porque eu acho que não, tá? Porque teve rede que confundiu muito mais. Aí você pega daquela que tem menos, que eu não me lembro se foi a Mobile Net, qual Mobile. o melhor? A mo- MobileNet, aham. a mo- MobileNet. então, que confundiu menos. Será que as 800 e não sei quantos que confundiu ali foram as mesmas que confundiram nas outras duas redes? Entende como? Uhum. Se tiver essa confusão realmente nas outras, vale a pena se dar uma olhadinha em algumas amostras dessas 800 e poucas, entendeu? Uhum. Até porque, como você gerou muita imagem, eu duvido muito que você tenha passado imagem por imagem para ver como é que elas ficaram, né? A geração é sintética, ela é automatizada, né? Então, não vi todas, né? Não Então, vi todas. Não então, observei olho então, nu ve todas, né? sim, então veja bem. Concorda comigo como que esse processo é automatizado pode ser que alguma imagem tenha gerado um Frankenstein? Uhum. E isso passa a ser um outlier dentro da tua própria base que foi gerada, entende? Então, por isso que às vezes um olhar para essas imagens que não deram boa pode te mostrar junto com as outras, entende? Você Uhum. fala assim, deixa eu ver aqui o que que deu ruim aqui para essas três redes. E aí as imagens que saíram iguais,
que ele não conseguiu identificar direito, você vai olhar, pega lá 50, seleciona 50 daquelas que deu match nas 3 redes com problema, Uhum. e vai olhar para aquelas para você ver se tem alguma coisa estranha naquelas imagens, entendeu? Uhum. Porque com certeza você não olhou todas, então pode ser que seja algum problema na geração sintética. Uhum. Então, aí é uma questão de análise mesmo dos resultados que você teve. Então, aí você olha a matriz de confusão, olha para as imagens que. Pega só o nome das imagens que deu Uhum. ruim nas 3 redes e vê aquelas que são iguais para as 3, que deu ruim nas 3, e vai olhar só para essas. Uhum. Entende? Eu acho que isso pode te trazer alguma explicação para alguns resultados aí dentro aí do teu pipeline, tá? Bem, dito isso, né? Acho que já palpitei demais, já falei bastante. Eu coloquei várias coisas aqui, padronizar termos, que às vezes se escreve bona fide tudo junto, bona fide Uhum. separado, tá? Então dá uma olhada lá, fazer a revisão ortográfica. Acho que às vezes, para explicar a imagem 2D e 3D, é melhor você botar uma figura, que fica Uhum. mais claro para o usuário, tá? Eu coloquei aqui até uma hipótese de pesquisa que eu não vi ali, né? Mas, por exemplo, dados sintéticos controlados podem melhorar a generalização em sistemas anti-spoofing RGB, que é o problema que você está tratando, Uhum. né? Tá lá, coloquei aqui dentro vou mandar o documento para o Erickson, que tem mais considerações do que o próprio PDF, tá? A questão do overfitting, tem que cuidar, né? Padronizar a questão de normas. E um último palpite, posso? Claro, senhora, sempre. Erickson, nunca mais você me convida, né? É mentira, porque você vive me convidando, eu tenho uma na semana que vem, e eu vivo te convidando também. Então, pronto. O palpite é o seguinte: se você escolheu 3 redes por 3 motivos diferentes, concorda? Sim. Por que você não cria um vetor de características de saída das 3? Mete num classificador lá no final. Não pensei nessa possibilidade. Pra... Mas qual que é o objetivo? Essa ideia Eu não tenho É características junto. diferentes em cada uma das redes que você está tirando? Você não Sim, falou para mim que você escolheu cada uma das redes por sim, motivos diferentes? sim, Falou ou não falou? sim. São 3 diferentes. Eu queria mostrar como elas se comportam no Ótimo. mesmo das Então, redes. cada uma tem seu padrão de contribuição, concorda? Sim. Eu posso querer juntar as características extraídas das 3 ou das 2 melhores e classificar só aquele vetor. Bota num classificador. É a fusão de dados. Uhum. Fusão. Sim. Vai saber o que vai dar lá? Não sei, só depois você vai me contar na tua defesa. Pode ser. Pode ser que funcione. Por que eu estou falando isso? Porque você tem 3 redes com 3 características diferentes, certo? Sim. Então, as características que estão sendo extraídas de cada imagem são distintas. Concorda? Sim. Pode ser que você tenha um ganho, pode ser que você não tenha, porque de repente uma característica estraga a outra, né? Uma com Uhum. a outra e a rede acaba não conseguindo entender direito o que está acontecendo para classificar. Mas pode ser que uma complemente a outra. Entendeu? Uhum. E aí eu sei que existem maneiras de você escolher as características, né, Erickson? Eu participei de uma banca, até foi um aluno que eu orientei lá no IPB, ele fez, agora eu não consigo me lembrar o que foi que ele utilizou para selecionar as características, tá? Só as mais relevantes. Me fugiu o nome agora, mas eu posso depois procurar. E aí você pode, desse vetorzão que vai sair das 3, você pode eliminar algumas, sabe? Para diminuir o tamanho para classificação. Então, talvez você dê alguma coisa interessante aí no final. Tá? Ou se eu manter a classificação em 3 diferentes, mas com o melhor de cada uma. Não, mas Também. é isso que eu tô te falando. Você Tá. pega o Entendi. vetor que sai de cada uma delas. Uhum. Você não vai classificar, elas vão parar no vetor de características. Uhum. Você não vai deixar elas classificarem. Você vai pegar o vetor de Tem junto com características isso. antes da classificação Uhum. e vai unir esse vetor de características em um só. E vai jogar só para um classificador. Uhum. Entendeu? Entendi.
Se você não entendeu, o Erickson entendeu porque ele está chacoalhando a cabeça. Mas eu estava analisando aqui, entendi já. Bom, eu já falei demais. Parabéns pelo trabalho, é super Obrigado, cara. interessante. Fico feliz em ver teus resultados aí. Os palpites você vê aí com o Erickson o que presta, o que não presta, tá? O que cabe, o que não cabe. E aí depois eu vou querer, né, saber o que se ele me convidar para a banca de defesa, eu vou saber o que foi que deu de tudo isso. Mas fico feliz, Rodrigo, que você esteja aí na etapa de qualificação. Parabéns para você, parabéns pelo Erickson aí, pelo trabalho, tá bom? Obrigada. Obrigado a vocês, professores, né? Eu também fico feliz se vocês verem que avançou, né? Muitos colegas param nas aulas, somem, né? Desaparecem. Eu estou aqui, estou seguindo, né, com o desenvolvimento, né? Mas obrigado mesmo. O pulso ainda pulsa. Não, estamos aí. Mas confesso que para chegar com esses números aqui, mesmo que não tá às vezes muito legal, um pouco complexo, que treinar redes não é, por mais que sejam sem épocas delimitadas ali, é um pouco complexo. Neste momento eu estou usando um equipamento aqui na minha casa para treinar. Né? Vamos ver como é que ele vai se comportar também. Mas obrigado a vocês, né, professores, pelo entendimento, pelo apoio também. Mas eu vou usar todas, tá? Todas as sugestões, fica tranquilo. Vai, eu vou garantir isso. Pessoal, obrigado. Eu vou pedir, então, o Rodrigo e o João. Tem mais alguém? Não, só nós, apenas. Só nós dois? Eu vou pedir vocês para nos darem licença um pouquinho. Rodrigo, antes de sair, você interrompe a gravação, tá? Porque é você que está gravando, então você que tem esse poder aí de interromper. E aí depois eu te chamo lá no nosso grupo do Slack para você voltar. Você e o João, né? Vocês dois estão no mesmo grupo, eu chamo lá para vocês voltarem para a gente terminar. Tá bom? Tudo bem. Então tá bom, vou parar a gravação aqui, tá? E já retorno assim que o senhor me der um ok lá no Slack, tá bom? Tá bom, isso. Parei a gravação. A gravação fica onde depois de gravada? Isso vai, o Google coloca para você no seu e-mail, ele te avisa lá. Tá bom. Mas ainda está gravando, Rodrigo, eu acho.